haverá prévia, né, ou que haverá prévia, eu acho que é mais um indício de que foi correta a decisão que nós tomamos aqui de abrir um diálogo com cada um dos pré-candidatos que se dispuserem a isso. Né? Porque senão nós ficaríamos pautando pela imprensa, eles vão chegar a um acordo entre eles, e em decorrência disso, mais uma vez, a militância não será chamada a participar dessa decisão. Aparentemente não é para aí que nós estamos caminhando. Né? De qualquer forma, nós vamos abrir aqui as intervenções, as perguntas, as observações, mas é claro que nós precisamos ter um diálogo também entre as pré-candidaturas. Né, Zara? Cada uma delas transita em diferentes correntes do partido e nós precisamos sair unificados, unidos em torno de uma candidatura e de um projeto para ganhar novamente a cidade de São Paulo, que não seja apenas por um período de 4 anos. Daí que nós temos que ter uma grande responsabilidade de fazer o debate político, como está sendo feito nas caravanas ou em reuniões que cada uma das pré-candidaturas organiza, mas sem deixar isso chegar a um ponto em que a gente não consiga traduzir isso depois numa campanha unitária e forte na cidade de São Paulo. O Néder, como ele relatou aqui, teve uma posição muito interessante aí de abrir esse debate aí no mandato, né? E que eu acho que é um momento importante porque nós temos feito as caravanas, né? São 34 caravanas, já fizemos 24. Fizemos 24, tem mais 9, são 33 caravanas, e essas caravanas têm sido um fator muito importante de mobilização do partido, né? O partido, todos os lugares que a gente tem ido, tem sido bastante boa a presença da militância. E lógico, tem os diretórios maiores, é maior, mas mesmo os diretórios pequenos tem comparecido muita gente. E isso é bom porque já de início mobiliza o PT para essa disputa do ano que vem, né? E também é uma coisa que democratizou muito a discussão. Vocês imaginem, caso não houvesse as caravanas, né, nós teríamos provavelmente uma indicação, né, porque não haveria espaço político para o debate, não haveria condições da gente ter o debate que nós estamos tendo e, consequentemente, o partido homologaria uma candidatura com uma discussão restrita ao diretório municipal e mais aquelas pessoas que têm proximidade, como os vereadores, os deputados, enfim, nós teríamos essa forma de decisão. E não é a tradição do nosso PT. A tradição do PT é justamente fazer o debate, ir mais à frente no debate e dar o poder de decisão à militância, né? Foi assim que aconteceu em várias eleições, onde nós tínhamos mais de uma candidatura. E tivemos momentos como, por exemplo, a eleição da Luísa Erundina foi precedida de uma prévia, né? Depois tivemos uma outra prévia em 96, que foi Erundina com Mercadante para a prefeitura, né? Depois tivemos a prévia da Marta Suplicy e do Mercadante também, né, para governo do Estado. E tivemos a prévia do Lula com o Suplicy para a presidência da República, que a gente não lembra muito, né? Mas foi uma prévia também que o Suplicy disse que era candidato e o partido resolveu, né? Então, isso é uma coisa muito boa e a gente sempre se contrapôs ao PSDB, porque o PSDB sempre utilizou o método do conchavo para resolver as candidaturas. E o exemplo mais notório foi quando eles reuniram 4 ou 5 lá, grandes nomes do PSDB, lá no restaurante Máximo, né? Tomaram um vinho caríssimo para poder decidir quem ia ser o candidato a presidente da República e escolher o Alckmin naquela eleição de 2006. Então agora o PSDB está correndo atrás de fazer a sua prévia, né? E nós não podemos deixar de fazer a nossa. Quer dizer, já imaginou a situação? O PSDB faz prévia e o PT não faz. Então, é uma situação que eu acho muito interessante. A outra questão que eu acho importante é o processo político que nós estamos vivendo, né? Queria falar disso um pouco antes de falar um pouco das nossas propostas. Mas nós estamos vivendo um processo político, se vocês observarem, apesar do PSDB ter iniciado esse processo de prévias,
né? Na verdade, está se construindo um novo caminho político da elite brasileira, né? A elite, vocês sabem, toda vez que ela vai para o fracasso, ela muda de nome, né? Então, nós tivemos a Arena, que virou o PDS, foi criado o PFL, né? O PFL para se juntar com o PMDB na tal da Nova República, né? Fizeram aquele governo do Sarney, Tancredo, que era para ser Tancredo, depois virou Sarney, né? O Tancredo faleceu. Depois dessa Nova República, teve o governo do Collor, né? E o PRN, que era, ninguém lembra disso, mas o PRN virou o grande partido, fracassou o Collor, aí eles vieram de novo, né? Se recompuseram novamente para eleger o Fernando Henrique, né? E o PSDB passou a assumir também parte dessas propostas de elite. E agora, depois de 2 governos do Lula, e da gente ter ganho a 3ª eleição seguida, a elite está se recompondo. E se recompôs agora sob um novo nome, que é o nome do PSD do Kassab. Maior a chance da unidade, né? Dificulta a unidade quando você impõe alguma coisa. Então, quando você impõe, a reação de quem perdeu ou é de ficar contra ou é de ficar neutro e não participar, cruzar os braços. Então, eu acho que nós temos que lutar pela unidade. E a unidade para a gente ganhar a prefeitura, qualquer que seja o candidato. Agora, se ganhar a prévia, quero dizer para o senhor, eu vou compor, chamar todos os candidatos que perderam e todas as forças políticas que perderam. Por quê? Porque o papel maior, a responsabilidade maior, quando se compõe a unidade, é de quem ganhou. Quem ganha é que tem que compor e fazer a unidade. Lógico que quem perde não pode ficar um ressentido, né? Ainda mais se perder no voto. Perder no voto é da vida, a gente perdeu, né? O outro teve mais voto, a gente teve menos, paciência. Eu perdi um monte também. Então a gente não adianta ficar com raiva do povo, né? E aí, então, quem está no papel que ganhou é que tem que fazer a composição. É que tem que chamar os candidatos, chamar as forças. Eu defendo, estou falando isso claramente, eu defendo que a gente tenha na campanha, sempre vai ter uma coordenação, que a gente brinca e fala de núcleo duro, né? Eu acho que o núcleo duro tem que ser uma composição. O núcleo duro não pode ser uma força, não pode ser um pensamento. Senão nós vamos fazer novamente os erros que nós fizemos nas outras campanhas. Vai ter que ter núcleo duro? Vai ter que ter, porque tem hora que você precisa decidir e decide em poucas pessoas, né? Só que essa decisão de poucas pessoas tem que ser heterogênea. Certo? Da mesma forma, eu acho que essa composição que a gente vai ter na campanha tem que ser a composição que a gente vai ter no governo. Nós não podemos ter o governo de uma força, ou de quem apoiou um determinado candidato, o vencedor. Tem que ser uma composição de todos. Nós temos que fazer esse trabalho. Então, eu vou responder a pergunta do senhor pelo lado de como eu agiria se eu ganhasse. Certo? Se eu ganhar, eu vou agir assim. Então, a ideia que eu acho que tem que ter, e eu se ganhar vou fazer isso, é chamar todos, fazer uma composição das forças para dirigir a campanha e para dirigir o governo. Certo? Eu não acredito mais que a gente possa
fazer coisas em setores do partido. Nós temos que fazer o conjunto do partido. Uma outra questão, na minha avaliação, nós erramos na composição das subprefeituras, porque nós quisemos resolver um problema que era da base política na Câmara, certo? Resolvendo e errando na administração, porque nós colocamos pessoas nas subprefeituras que não estavam comprometidas com o nosso projeto de governo. E era a maior dificuldade do mundo fazer as subprefeituras atuarem de acordo com o nosso projeto. Eu falo isso que eu fui secretário das subprefeituras. Eu reunia toda semana os 31 lá. Era difícil fazer aqueles caras funcionarem, porque cada um tinha uma direção e um objetivo que não coagiam com o objetivo do governo. Então era uma coisa terrível. Então nós precisamos compor as subprefeituras com uma composição política de acordo com o nosso programa. E sabendo muito claramente que um determinado subprefeito não está lá para atender o interesse de um ou outro parlamentar, mas está para cumprir o programa de governo. Então nós não vamos fazer uma composição, Néder, indica lá o subprefeito não sei de onde, fulano indica... Aí quando chega lá, porque isso não é nem um problema, o problema é que quando chega lá, o subprefeito vê as outras forças do partido e fala, aqui eu estou para atender ele, só um. Os outros aí que se danem, vocês nem entram aqui na minha subprefeitura. Aconteceu isso aí ou não? De monte. O cara fala, não, aqui é a subprefeitura do fulano, não é tua não, vai embora. Vai lá que a sua é a da Penha. O cara está em Boimirim e fala, você vai lá pedir para o subprefeito da Penha. Então, nós temos que mudar isso daí. E eu estou propondo fazer dessa forma, certo? Então, eu acho que nós temos que construir a unidade antes da prévia e depois da prévia, compondo, certo? Todo mundo. Eu não tenho problema nenhum de perder. Estou trabalhando para ganhar, né? E tenho perspectiva de ganhar. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa unidade. Tantos que perderam reconhecer que a derrota é legítima, a vitória é legítima, e a derrota também é. Que a derrota é legítima e o que ganhar, um só vai ganhar, ser o grande articulador da unidade. Vamos trabalhar, acho que a gente tem condições de ganhar a prefeitura, e vamos ganhar a prefeitura de uma forma boa, vamos fazer realmente as mudanças nessa cidade, porque eu acho que o PT provou, né, que é capaz de fazer grandes mudanças. Nós administramos 2 vezes São Paulo, as 2 vezes nossos governos mudaram a cara da cidade, colocaram outros parâmetros que depois copiaram da gente, certo? As coisas que nós fizemos de bom, eles absorveram mal, mas absorveram uma boa parte, e agora nós mostramos que nós estamos governando o Brasil de uma forma que realmente não é irreparável, certo? Acabamos com a oposição do ponto de vista político. Não precisou ter censura, não precisamos dar porrada na oposição, ganhamos na política. E isso vai nos cacifar para ganhar essa eleição. Eu acho que isso que é a grande mérito hoje do PT, é que nós mostramos para o Brasil que nós temos capacidade de mudar o Brasil. E aqui nós vamos mostrar que nós temos capacidade de mudar essa cidade, tornando essa cidade mais justa para todos. Então era isso. Muito obrigado a vocês pela atenção. Zaratini, você está de parabéns pela exposição que fez, a seriedade com que conduziu o debate, a preocupação em fundamentar cada uma das suas opiniões. E eu acho que o nosso partido está de parabéns também por propiciar essa discussão democrática, né? Que é um partido de esquerda com uma tradição nova, que é de respeito às posições da minoria também, de nós termos representação das várias chapas nas instâncias de direção, direito de tendência, e a prévia, que eu acho que é uma conquista do partido e que deve ser mantida como algo a não ser criticado como sendo fator de divisão. Então, nós ficamos sabendo aqui que há uma tendência sua de manter a candidatura até a prévia no dia 27 de novembro. E, claro, que nós temos aqui pessoas que estão indefinidas, outras que têm contato com diversas candidaturas que estão sendo debatidas no partido, mas eu acho que ajuda a qualificar também o debate nos zonais, partindo desse tipo de exposição que você fez aqui. Então, você está de parabéns pelo seu mandato.